O segredo para destruir doenças e enfermidades. Em todas as famílias alguém com problemas de saúde, mesmo nas igrejas grande é o número de pessoas que vivem no hospital, vivemos conformados com situações de enfermidades, nós esquecemos da palavra a respeito de Cristo na cruz do Calvário, que sofreu em nosso lugar. Isaías 53, 4 e 5, versão Almeida Corrigida Fiel. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa revelação foi mais tarde confirmada, conforme Mateus 8, 16 e 17, e, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E em 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Se o que a Bíblia declara não está ocorrendo em nossa vida, significa que não a estamos recebendo como a palavra daquele que nunca mentirá, e não estamos sabendo como tomar posse daquilo que é nosso. Os verdadeiros adoradores. A nossa redenção é completa, com a morte do Senhor Jesus fomos comprados para Deus. Um preço muito alto foi 100% pago. Não somos mais do diabo, ou seja, ele não pode mais nos usar, nem pôr sobre nós os seus males. A Escritura nos ensina a glorificar a Deus no corpo e no espírito, pois ambos pertencem ao Senhor. 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. João 4:23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, e isso significa em espírito, libertos de todos os temores, sem impedimento algum, sem subterfúgios, ou enganos, ou fingimentos, desfrutando de comunhão completa com o Senhor Jesus, sendo cheios do Espírito Santo, manifestando os dons do Espírito. Em verdade, vivendo de acordo com a palavra, desfrutando saúde, prosperidade, santidade, demonstrando pelo modo de viver que a palavra é a verdade. Dói no coração ver pessoas bem intencionadas, mas mal ensinadas, sofrendo sem necessidade. Sabemos pela palavra de Deus que é a razão pela qual sofremos o desconhecimento de nossa posição diante de Deus e de todas as coisas. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O Senhor Jesus disse qual o propósito da sua vida. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Não somos contra a medicina, inclusive o Senhor Jesus declarou em Marcos 2,17b. Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes. Não desprezemos a palavra de Deus nem deixemos de anunciar a palavra de Deus. As boas novas. As boas novas, o poder de Deus para a solução completa de todos os problemas do homem. Sim, o Evangelho é o caminho de volta para Deus, o Pai das luzes. O Evangelho é a boa notícia que o Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, nos dando condições de voltarmos a dominar todas as coisas, assujeitando a nossa vontade. A obra do Senhor Jesus, Colossenses 1:13, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo já foi feito, o preço foi pago, o diabo está eternamente derrotado, as doenças e as dores já foram sofridas e carregadas pelo nosso amado Salvador. Hoje o que precisamos é só descobrir o segredo de desfazer os males que o diabo insiste em colocar sobre nós. A libertação está à nossa espera. Glória a Deus, não temos que sofrer nada, porque quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Eclesiastes 8:5a. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. O Senhor Jesus ensinou o segredo. Lucas 4 do 37 ao 39, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Aqui está o segredo de destruir doenças e enfermidades. O Senhor Jesus repreendeu a febre, por trás da febre havia um espírito maligno.
Se não repreender os sofrimentos que se tentam alojar em nosso corpo, jamais ficaremos livres deles. Temos que fazer o que nos compete, repreender o maligno, exigindo que os males, sejam eles quais forem, saiam da nossa vida. Aos que não repreendem as doenças como o Senhor Jesus fez, ou não dá atenção às orientações do Senhor na palavra. Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ou confessa que não é amigo do Senhor, porque não obedece. João 15:14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que o mestre faria se a sogra de Pedro estivesse com câncer, lepra, AIDS ou qualquer outro mal incurável? Repreendido o mal. O Senhor Jesus repreendeu a febre e ela saiu. O Senhor nos ensinou que por trás de qualquer sofrimento, existe uma ação maligna, a qual, ser repreendida corretamente, sairá. Na obra espiritual não há lugar para brincadeiras nem para negligência. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que tem a sua espada do sangue, versão Almeida Revista e Atualizada. Devemos ser imitadores de Cristo, não imitadores dos chamados mestres deste mundo, mesmo que sejam considerados grandes diante de Deus. Agir como o Senhor agia, além de gratificante, sempre produzirá os mesmos resultados que o mestre obtinha. Os tipos de espíritos. Por trás de cada tipo de sofrimento e desvio, há uma terrível força diabólica agindo para destruir e desmoralizar o ser humano. Há espíritos que fazem as pessoas serem homicidas, mentirosas, mesquinhas e más. Outros se incumbem de prendê-las na dependência química, na prostituição, homossexualismo, na pedofilia ou no adultério. Enfim, há sempre um espírito maligno designado para os mais diversos tipos de missões infernais. Tais espíritos fazem com que a pessoa considere normais suas atitudes imundas. De igual modo, também são demônios os causadores de doenças e enfermidades. A incumbência deles é atacar e destruir os corpos das pessoas, por meio dos mais variados tipos de moléstias, as enganando com pensamentos de que elas sofrem porque têm uma constituição fraca, porque é assim mesmo, etc. Se queremos obter a cura para nossa enfermidade e ainda sarar os outros, precisamos entender que há um ser infernal por trás de toda doença e enfermidade. Mesmo que, aparentemente, seja algo considerado muito simples, na verdade, é uma ação maligna que deve ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Desprezar a orientação do Senhor e usar quaisquer outros meios para chegar a Deus ou lutar contra o mal são pura perda de tempo. Quem quiser, realmente, ficar livre do sofrimento deve imitar o Senhor Jesus, pois o Senhor veio salvar e ensinar a todos o caminho de volta para Deus. Descobriram a pólvora. Há alguns meses, cientistas americanos descobriram a existência de um vírus que provoca o entupimento das artérias humanas. Esse vírus faz a gordura se acumular nas artérias. De acordo com as mais elementares lições de biologia, esse vírus possui uma vida, contudo, esse tipo de vida não pode ser de Deus, pois ele mata, e por isso, é do diabo. A Bíblia declara em João 10:10, que por trás de qualquer sofrimento, há uma vida, um demônio, que precisa ser expulso para que o mal desapareça. Quanto ao vírus, não devemos ficar amedrontados por causa dele ou outro vírus qualquer. Se existem seres que nos podem atacar, há também um poder, que é infalível, competente e infinitamente maior do que qualquer força que o inferno envia contra a raça humana. O melhor de tudo é que esse poder está à nossa disposição, pois o Senhor nos concedeu para realizarmos sua obra. Com esse poder podemos expulsar em nome do Senhor Jesus todos os causadores de doenças e males sempre que nos tentarem atacar. Um exemplo. Em 2 Reis 5 lemos a história de Naamã, general do exército do rei da Síria. Naamã ficou leproso. Naquela época a lepra não tinha cura, todo leproso era condenado a viver isolado, inclusive da família, porque a doença é contagiosa. Uma menina israelita, que foi levada cativa para Damasco com o intuito de servir na casa de Naamã, disse, 2 Reis 5:3, e disse esta à sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Que fé viva tinha aquela menina! Ela informa a esposa do general que havia um homem de Deus em Israel, Eliseu, que conhecia a sua posição diante do Senhor Deus, e portanto, podia curar Naamã. Depois de vários eventos, Naamã recebe de Geazi uma mensagem, 2 Reis 5:10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Apesar de ter resistido no começo, Naamã obedeceu à palavra do profeta, e após o 7º mergulho ficou 100% restaurado.
Dominado pelo demônio da ganância, Geazi recebe os presentes que Eliseu recusou de Naamã. Resultado, 2 Reis 5:27. Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. A lepra tinha um espírito maligno por trás dela. Enquanto o doente julga que o seu sofrimento é algo comum, que acontece a todos e persiste até quando Deus quiser, o mal não é destruído, e ele continua sofrendo por muito tempo. Falando claramente. Você já sabe que esse sofrimento em seu corpo é causado por um espírito de enfermidade. Se você é um cristão, não deve, de maneira alguma, aceitar o mal, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Você deve fazer o mesmo que o Senhor Jesus fez quando foi orar pela sogra de Pedro, repreender o demônio e o mandar embora. Deuteronômio 28:15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão. Quando uma pessoa não anda segundo a palavra de Deus, todas as maldições podem alcançá-la, inclusive as que não estão na Bíblia. Deuteronômio 28:61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. As forças espirituais da maldade sabem que a pessoa está desprotegida por não praticar as Escrituras, então, se lançam sobre ela. Creio que está bem claro que, sobre a máscara da dor, doença, febre, etc., existe um demônio que precisa ser repreendido no nome do Senhor Jesus. Então, se você já é salvo em Cristo, seja o recebeu como seu Senhor e Salvador, creia na palavra de Deus, e, decididamente, você dirija ao seu sofrimento e exija que ele saia do seu corpo. Era assim que o Senhor Jesus agia, e é assim que ele espera que procedamos.